Gente, prazer, meu nome é Ted, eu sou streamer aqui na plataforma da Twitch. Venho apresentar com vocês mais um Beat Papo, programa no meu canal, onde eu chamo alguma pessoa para falar sobre algum tópico interessante que seja legal de debater com o público. Esse podcast interativo, onde vocês inscritos, seguidores, fazem perguntas, conversam e vem aqui, né, com a gente trocar sempre essa ideia. Então eu trouxe aí para vocês o Silvano. Silvano, por favor, se apresente aí pra galera. E aí, galera, meu nome é Silvano Furtado, sempre me apresento começando pelo meu curso, então eu sou estudante de Direito pela USP, mas também eu sou host de um podcast muito legal chamado Midiático, onde a gente fala, na maior parte das vezes, sobre anime. Maravilha. Então, gente, o Midiático é um podcast que eu já falei no canal, né, cara? Eu participo, já compartilhei nas minhas redes sociais aí, principalmente do One Piece, que eu gosto bastante, é um anime que eu gosto muito. Daí eu fiz questão de trazer o Silvano pra cá pra gente falar um pouco de anime. E, cara, ele tem bastante conhecimento, assim, nisso. Quando eu faço podcast com ele, vocês veem que ele tem muita propriedade no que ele fala. E então, Silvano, vamos começar aí, cara, com uma leve introdução, explicando aí o que é anime, do básico aí, que tem pessoas aí que não acompanham tanto anime, quanto a gente, né? Ah, sim. Então, cara, anime, ele é várias coisas, na realidade. Primeiro, pra manter mais simples possível, anime, ele é uma linguagem de audiovisual, de animação produzida no Japão. Assim, é o mais básico possível que você pode manter essa discussão. Anime é qualquer animação feita no Japão. Ao mesmo tempo em que anime também pode ser um tipo de linguagem específica que foi criada no Japão. Então, existe uma certa discussão se existe ou não o tal do anime ocidental. Se a gente tratar anime como linguagem, o tipo de arte, o tipo de enquadramento, enfim, pode existir anime ocidental. Se não, anime é qualquer tipo de produção animada que é produzida no Japão. A tradução, isso aí eu me corrijo se estiver enganado, a tradução de anime é desenho, né? É animação? Sim, anime é uma transliteração para o japonês da palavra animation. Tipo, seria o cartoon, né? Tipo, deles, assim. Sim. E aí surgiu a partir disso, né? A partir de uma replicação do cartoon, principalmente o cartoon americano, com algumas técnicas europeias. Muito pegando uma tradição até belga, francesa, tal da bande dessinée, trazendo para os mangás que depois foram adaptados para uma mídia móvel. Os animes, geralmente, pelo menos muitos que eu conheço, são de adaptações de mangá, né? Acho que são poucos os que eu assisti que não vieram de algum mangá. E isso sempre foi assim? Ou começou primeiro essa questão do anime, tipo... Não, vamos começar a criar um cartoon, depois os caras viram que, pô, já tinha um monte de mangá, vamos juntar. Tu sabe mais ou menos como é que vem essa história? Qual é a história por trás disso, assim? Então, anime, ele foi criado para ser entretenimento, né? As primeiras animações japonesas, elas são de antes da Segunda Guerra Mundial, e elas sempre foram ligadas muito com esse passado imperialista do Japão, que é a ideia de ter animação, qualquer produção artística, é para você aumentar o nacionalismo, para você aumentar o culto ao imperador, ou qualquer coisa assim. Então essas animações, elas eram basicamente criadas por comitês de propaganda e feitas para propaganda, elas não surgiram como adaptações. Depois você vai ter uma criação disso, depois, claro, que o Japão tomou 2 bombas atômicas na cabeça, e o medo gigantesco de ser invadido pela União Soviética, perderam a guerra, entraram num processo de reforma e começaram a investir bastante no mercado interno. Então as pessoas começaram a ter dinheiro. Para qualquer tipo de entretenimento, seja livro, que depende de um investimento que não é do Estado, ou seja, depende que as pessoas comprem, você precisa ter uma economia mais ou menos estável. Você precisa ter uma população com poder de compra. Antes disso, quem tinha poder de compra era o exército. E o exército e o governo. Agora não é mais. Agora a população também tem poder de compra. Então a gente consegue fazer animação, consegue fazer mangá sem precisar se preocupar
com agradar o exército. Então você consegue você consegue criar estúdios, enfim, estruturas para produzir essas animações. Então nem sempre ela foi adaptada. Então, tipo, começou realmente com esse foco mais nacionalista mesmo, a questão de elevar a própria cultura do país. E quando mais ou menos começou realmente, tu explicou ali mais ou menos, mas tipo, essa questão da população, quando foi o boom, assim, que popularizou? Tem algum anime que seja, tipo, um referencial, assim, tipo, o grande start da questão popular nos animes, assim? Então, tem vários, mas o que realmente startou tudo isso é o Astro Boy, né? Astro Boy. Muita gente diz que o Astro Boy foi o primeiro entre os animes, o que não é verdade. Os animes serializados existia um outro anterior, de 61, o Astro Boy, se não me engano, é de 63. Mas Astro Boy, ele popularizou uma linguagem. Ele é criado pelo Osamu Tezuka, que é considerado o pai ou o avô do anime. E ele fundou um tipo de escola de produção artística. Então, muito da linguagem que a gente tem hoje dos animes, então os olhos grandes, a forma de movimentação, foram todas criadas pelo Osamu Tezuka. Nessa época, claro, 63, a Segunda Guerra já tinha acabado, então, e já estava começando ali o milagre econômico japonês, as pessoas começaram a comprar. E aí você conseguiu produzir esse tipo de coisa. Fora da crise, uma população fora de crise, ela busca mais entretenimento e mais diversão, né? Então Sim. Isso abre espaço para o mercado de arte gerar entretenimento. No caso, no ponto do anime, esse foi muito crucial, pelo visto, para o desenvolvimento, pra popularização, né? Fazer a parte mais popular do anime. Sim. Então, cara, com esse surgimento é muito interessante, na verdade, porque eu sou de 93. O contato que eu tive com o anime, por mais que eu conheça Astro Boy, né? Tipo, eu acabo conhecendo, a gente acaba tendo contato com. Depois tu começa a assistir anime, tu acaba entrando nas comunidades de anime e tal. Mas era uma coisa que eu realmente não sabia. Pra mim, não sei, pra mim o anime era uma coisa muito nova, na verdade. Pra mim o anime, sei lá, era uma coisa da década de 80. Na minha concepção de leigo, assim, do assunto. É muito interessante saber que ele veio com esse ponto. E, cara, Sim. Na criação deles, assim, como é que tu sabe dizer? Como é que funciona a criação, o desenvolvimento de um anime? Como se faz a questão de estúdios, né? Que a gente sabe hoje tem estúdio, tem um processo hoje que se aplica nisso. Tipo, é um grande mercado, afinal. Sim, é um mercado bilionário. Movimenta bastante grana, movimenta uma indústria gigantesca no Japão, e ele se produz da mesma forma. Basicamente o processo primário de produção de anime, ele se manteve. A função, basicamente, é uma divisão de função entre animadores. Enquanto alguns ficam responsáveis pela criação de um storyboard, outros criam os chamados gengas, ou animações-chave, que são frames emblemáticos. Vamos pensar em Dragon Ball, que é algo que tem bastante fama no Brasil, na América Latina como um todo. Imagine que um frame-chave é o começo e o fim do soco do Goku. Uhum. Esses animadores com maior prestígio, com salários maiores, eles criam esses frames-chaves baseados no storyboard que o diretor desenhou. O diretor desenha o storyboard, esses animadores eles desenham esses quadros-chave, enquanto outros animadores menores, hoje em dia todos terceirizados, desenham chama de in-between animation, ou Douga, são os quadros intermediários, né? Como a gente trabalha hoje numa lógica de 24 frames por segundo, geralmente se fazem 24 desenhos intermediários. Na verdade, como já tem o primeiro e o último, geralmente se fazem 22, ou dependendo do range da ação que as animações-chave estão dando pro animador. Nossa, muito massa, cara. E, tipo, é engraçado, né? Que a gente também vê a gente consegue ver a diferença de qualidade de budgets, assim, né? Em alguns animes. Pelo menos que teve até aquela grande piada aí, que foi aquele Seven Deadly Sins, comparado com o Boku no Hero.
né? Que Sim. um olho, um frame de um olho da visão do inimigo, do vilão lá no Boku no Hero tava muito mais bem feito do que o anime inteiro do Seven Deadly Sins. Tem até o meme do Paitaon ali, que é o Midoriya caído de costas, né, cara? Que foi... Então. Cara, e tipo, tem... Assim como a gente tem, né? Pior que aqui no Brasil não tem tanto exemplo, pelo menos eu não tenho carga cultural pra citar muito exemplo, mas os ilustradores, por exemplo, a gente tem os mangás, né? Nos mangás tem o mangá do Naruto, o mangá do One Piece, vários mangás, e cada um tem o seu criador, que é ele que o criador é o que faz o desenho do mangá, não é? Tipo, depois o estúdio começa a meio que produzir. Sim, é uma lógica muito diferente da do quadrinho americano. O quadrinho americano, você tem uma propriedade intelectual, na maioria das vezes, por exemplo, o Batman. Batman é uma propriedade intelectual muito, muito forte. E você tem diferentes desenhistas fazendo o Batman. No Japão, não. No Japão existe uma autoralidade mais forte. Você tem o Kishimoto, ele é dono de Naruto, não existe outra pessoa que vai... Claro, tem Boruto agora, que tem outro desenhista. Mas a lógica principal, a lógica primária, é que Naruto ele é uma obra de Masashi Kishimoto. Que One Piece é uma obra de Eiichiro Oda. E acaba sendo isso pra sempre, gerando uma certa fidelidade ou uma certa continuidade na obra. Diferente do quadrinho americano, claro que você tem vários artistas fazendo coisas diferentes. Até artistas consagrados acabam se confundindo dentro de obras diferentes. Por exemplo, Frank Miller ou... enfim, outros criadores acabam fazendo obras como, claro, a do Batman, acaba fazendo Superman, enfim. Entendi. Outras propriedades intelectuais. Porque eu ficava muito curioso nisso, né? Porque a gente, que nem tu falou, o Oda, ele faz One Piece aí aos seus 22 anos de One Piece. E sempre foi ele que desenhou, né, cara? Tipo, se por acaso o Oda viesse a falecer, ninguém daria continuidade à obra. Não, porque a obra é de Eiichiro Oda. Ninguém daria continuidade. Ele tem assistente que pode fazer sombreamento, essas coisas, mas o desenho é dele. Todo o quadro da criação dele. E quando isso vai pra um estúdio de animação, aí não é o Oda que faz o desenho desses frames aí, né? Tipo, eles pegam do próprio desenho que ele já fez lá no mangá e eles aí meio que digitalizam. Não. Eles refazem. A maioria das vezes eles refazem. Eles Refeito. pegam ali, sim, eles veem qual enquadramento que... É porque é outra lógica, né? A gente tem uma mania, eu acho, que é um pouco complicada, de querer alta fidelidade em qualquer adaptação. Mas a gente tem que lembrar que a adaptação é uma adaptação. A adaptação você está traduzindo de uma linguagem para outra. Então, no Japão eles se dão pouquíssima liberdade, embora eles precisem dar alguma. Você precisa ter alguma liberdade para criar uma adaptação, porque certas coisas funcionam no mangá que não funcionam num material audiovisual, enfim. Claro, senão fica chato até. Tipo, Sim. Na comunicação, eu sou estudante de comunicação e a gente aprende muito isso, que tipo, não adianta tu querer adaptar um livro e depois querer fazer toda a parte descritiva do livro pra colocar, né, que é uma parte que legal, faz o ator ficar dentro, o leitor ficar dentro do livro, inteirado com o livro, mas na hora que tu vai ver o filme, tu já tá dentro do filme, então tu não tem pra que fazer uma parte tão descritiva assim, né, e fica chato, fica boring. Sim, por exemplo, O Senhor dos Anéis. Provavelmente o primeiro filme ia ser meia hora de uma câmera focada numa folha se mexendo, pra você ter o mesmo investimento de tempo que você tem no livro em relação ao movimento das folhas. Sim, o Tolkien ele é completamente descritivo, né? Pra quem leu um livro do Tolkien, ele dá detalhe do cheiro, da textura, dá detalhe de tudo do livro. Sim. Enfim, tudo faz parte desse processo. Agora, no Japão, eles se prendem muito a esse tipo de coisa. Só que às vezes isso não funciona. Ou às vezes eles precisam ter certa liberdade, inclusive com questões de orçamento. A questão de orçamento é muito importante. A Toei, ela acabou inventando, a Toei Animation, ela acabou inventando essa coisa do frame econômico. Que é você criar aquela nossa maravilhosa apresentação de slides em forma de animação, né? Você fazer um desenho só e fazer uma panorâmica. Então, eu faço
eu faço um cenário em um frame só. Só que eu gasto 3 segundos nele. Ou seja, eu tô economizando aí 3 vezes 24, faça a conta, 72 frames de animação. É uma economia grande. Muito mais barato. Muito mais barato. Eu tô economizando uma grana violenta aí em animação. Então, o Japão especificamente aprendeu a lidar com a falta de dinheiro nessas produções. Não porque o Japão é um país que tem uma economia ruim, mas é porque a produção é muito grande. Não, com certeza tem muita demanda pra criação e do jeito que é feito, né? Pelo menos do jeito que você escreveu que é feito, seria humanamente impossível tu conseguir botar essa galera toda pra trabalhar sem pagar o suficiente. Então, como daí na visão de empresa, né? De empresa mesmo, de querer um resultado com menor gasto, faz todo sentido. Tu querer reduzir a quantidade de frame, ou fazer isso aí que tu falou, que é o slide, né? A apresentação de slide. Basicamente. One Piece tem muita apresentação de slide, eu até fico triste, porque a Toei ela não respeita, muitas vezes, a própria obra que eles têm na mão. One Piece é uma obra com muito potencial, One Piece é uma obra fantástica, e muitas vezes a Toei simplesmente não respeita a obra, não respeita o tempo que a obra quer se dar, e acaba criando um anime que não está à altura do original, e às vezes é muito triste. Um exemplo disso é Dressrosa, né? O arco de Dressrosa é totalmente animação meio travada. Mas agora em Wano, pelo menos eu tenho visto que a animação... Mas eu não sei, o Wano tá na Toei ainda, né? Sim, o que acontece é que a Toei, todo arco, geralmente, pelo que eu sei, ela pega um outro estúdio pra trabalhar junto. O que acontece é que a Toei é um estúdio muito, muito esquisito, porque eles trabalham com várias produções ao mesmo tempo. E para One Piece, geralmente eles pegam algum estúdio para trabalhar em conjunto. Então, esse arco, o arco de Wano, eles levaram mais a sério porque é um arco que tem uma importância temática muito maior para toda a obra. Então, eles pegaram um estúdio com mais seriedade, digamos assim. Talvez por conta das reclamações anteriores, né? Pode ser um pouco disso também, mas que a gente falou da questão de fortalecimento da cultura, né? Que o arco Caramba, o arco de Wano é um arco completamente focado no Japão feudal, se eu não me engano, né? Sim, é um arco totalmente japonês, com todas as linguagens, metáforas do que é Japão, o que significa ser Japão, o próprio vilão, né, o Orochi, ele tem o nome de uma serpente mitológica japonesa que foi morta por um deus, é muito, muito simbólico, muito simbólico. Não, realmente é muito legal, cara, essa questão de como é feito um anime. E é legal, assim, né? Tipo, que muita gente passa a vida inteira assistindo, consumindo esse tipo de animação, esse tipo de entretenimento, e não sabe de onde vem, ou como é feito, e acho muito legal isso, a maneira que você trouxe, pelo menos o pessoal poder ter um contexto de como vai, né? E, gente, pra quem não tá acostumado a ver anime, muita gente só conhece alguns animes, aqueles mais famosos, né? Tipo, a galera foi criada, por exemplo, com Dragon Ball Z, Pokémon, Digimon. Na verdade, anime ele tem várias categorias, cara. Ele abrange muita coisa. Eu acho até que o Silvano vai poder falar até melhor dos tipos de pessoas, de públicos, né? E os tipos de animes que tem. E lembrando, galera, que daqui a pouco também no final eu vou abrir um espaço pra todo mundo fazer perguntas, tá bom? Mas vamos dar continuidade aqui no raciocínio. Daí a gente já vou engaixar a pergunta de vocês aí. Perfeito. Olha, gênero de anime, enfim, como qualquer gênero, até nas categorias literárias, eles são muito orgânicos, né? Eles seguem de acordo com eles surgem de acordo com uma lógica própria. Então, cada época vai criar o seu gênero, enfim. Cada época, cada situação. Por exemplo, o Hexploitation, sabe? Filmes de mulheres idosas maldosas. Tipo, era um tipo de gênero que tinha muito no cinema. Ou o Western, né? O Bang Bang. No anime vai seguir mais ou menos a mesma coisa. Você tem o tal que a gente chama o shonenzão de porrada, que é basicamente a mistura de uma demografia com um gênero de contar história, né? Assim como o anime pode ter vários significados dentro da própria palavra, o shonen também tem.
na lógica de publicação do Japão, dos mangás, no caso, as revistas elas são divididas por demografia. Por conta da maior parte dessas obras serem escritas por uma pessoa só, um autor solitário, um capítulo demora bastante, podendo demorar uma semana até um mês para ser produzido, dependendo do tipo de trabalho que ele está fazendo. Então, para ser economicamente viável publicar essas obras, elas são compiladas dentro de revistas que as separam em demografia. Então tem a Weekly Shonen Jump, que semanalmente lançam os mangás shonen, que são mangás para jovens homens, né? Shonen, de acordo com o próprio nome. Shonen é um jovem homem? É tipo um garoto? Ou Sim. Shonen, ele não é adolescente, é garoto? Tipo, digamos assim. Midoriya Shonen. Já dá pra... Ah, pode crer. Então seria tipo... garoto Midoriya, tipo, porque é Midoriya Boy, se fosse traduzir pro inglês, assim, tipo... Sim. Ah, entendi. Na minha cabeça era uma coisa tipo jovem, só jovem. Jovem homem, entendi. Por isso que daí virou o gênero de porradinha, meio por parte da cultura mais machista deles nesse ponto, ser mais underground, não sei definir esse negócio. Sim. Tem um pouco da questão da cultura machista, também essa forma de você economizar ou você tornar economicamente viável esse tipo de produção. Enfim, tem um gênero que é considerado mais para as meninas, enfim. E cada revista ela acaba criando o seu tipo de produção e criando o seu tipo de gênero também. A gente fala de shonen de porrada, quando a gente fala de shonen de porrada, a gente tá falando de Shonen Jump, né? Da revista Shonen Jump. Que é de onde veio Dragon Ball, Naruto, Bleach, agora Boku no Hero, enfim. Eles criaram um próprio estilo, porque eles acabaram só aceitando certos tipos de produção. Então tem estilo Shonen Jump, uma categoria, Shonen Jump. E tem outras revistas que publicam outras coisas, tipo Seinen, tem as revistas Seinen, as revistas Shoujo. E essas democracias, olha que maravilha. Essas demografias são escolhidas de acordo com uma lógica de mercado. Então... Se tu puder dar uma palhinha pra gente que tu falou Seinen, Shoujo, mas que muita gente pode não saber, aí pode explicar o que cada um é, tipo, pelo menos... Pode resumir uma palavra se quiser, não precisa também entrar tanto detalhe, mas se quiser pode. Se quiser pode, perfeito. Seinen, Shoujo é como Shonen. Elas são demografias, Seinen, jovens adultos, Shoujo, jovens mulheres, que indicam também um tipo de gênero de produção. Assim como o Shonen gerou o Shonen de porrada, o Shoujo, que é tipo de produção para jovens mulheres, acabou criando um tipo de gênero de anime também conhecido como Shoujo, que é coisa mais slice of life, questões de romance, enfim. Não que eu não estou dizendo que mulheres só veem isso. É um executivo japonês que está dizendo, não sou eu. Foi definido culturalmente lá em algum momento que caras querem dar porrada e garotas querem ler romance. Né? Coisas, padrões que foram criados há muito tempo atrás. Sim. E que jovens adultos querem ver coisas mais edgy, tipo Monster, enfim, outras obras que são, entre muitas aspas, mais sérias. Uhum. E, Silvano, pra você, cara, perguntaram aqui, eu vou já aproveitar o gancho. Qual é o teu estilo de anime, assim, favorito, a tua classificação? E qual é o seu anime favorito hoje, assim, tipo... Eu pergunto hoje porque muita gente muda com o tempo. Ah, sim. Em classificação, cara, eu acho que eu não tenho uma classificação preferida. Eu vou muito, tipo, numa obra que seja boa. Mas o que eu mais gosto hoje é o Tatami Galaxy. Tatami Galaxy? Que seria sobre o quê? Sim. Eu nunca vi, já vou anotar aqui pra... Nossa, é fantástico. É sobre um cara meio com dificuldades de se relacionar com seres humanos normais, que vive dentro de um quartinho de 5 tatames, lutando numa vida universitária, tentando ser uma pessoa popular com as garotas e falhando miseravelmente nesse processo. Ele repete várias vezes os dias dele, tentando consertar o que ele tinha feito antes. É fantástico. Tentando evoluir socialmente, melhorar
Tipo, se adaptar à sociedade. Cara, que da hora, interessante. O Bruno até puxou do último tema aí, cara, que majoritariamente no Japão o público de One Piece hoje é feminino, em sua grande maioria. Sim. Sim. O que desafia essa lógica da demografia, né? É, que é Shonen Jump, né? Exato. Desafia muito essa lógica da demografia. O Alfinete também, aqui, o Zankara, ele perguntou se tu assistiu o God of High School e o que tu achou da adaptação. Cara, adoraria poder comentar isso com você, só que eu não vi. Eu não vi. Eu geralmente não vejo animes de temporada. Eu tenho receio deles acabarem sendo ruins e eu me sentir, tipo, lesado no final do dia. De ter assistido tudo aquilo e pra um anime que às vezes é ruim ou às vezes é cancelado, né? É. Aí eu me sentiria um pouco enganado. Certo. Ah, mas acontece mesmo, tipo, essas coisas. Depois eu boto todos os animes que forem falados aqui no coisa, eu boto no Discord do canal, gente, pode ficar tranquilo. Mas Perfeito. o Dark Prince Vibes aqui, o Bruno falando que Fate é uma obra-prima. Você quer deixar algum comentário sobre Fate? Então, o Bruno ele já tá querendo puxar um negócio aí que é maravilhoso, é bom de lembrar. A gente tá vendo. Eu não sei se você comentou aqui, mas a gente tem uma certa experiência complicada com Fate. Que Fate é uma adaptação de um eroge, né? Que basicamente é uma adaptação de um negócio para sanar os desejos sexuais de jovens adultos. E é uma obra tão cheia de problema, tão bizarra, tão ruim. Daqui a pouco a gente vai entrar em problemáticas. A gente vai fazer a gente vai fazer algumas críticas aqui. Vamos guardar o Fate aí pra... Então. Depois eu até vou abrir perguntas aí. Vou abrir mais perguntas. Mas vamos falar um pouco sobre então a fama, cara. Tipo, vamos pegar um pouco aqui na questão do impacto social do anime. A gente já tava puxando o Japão. Vamos de Japão antes da gente chegar na América Latina ou depois no impacto mundial, mas... No Japão, cara, hoje quais são os animes que são, tipo, os top do Japão, assim? Tipo, aqueles que marcou a cultura japonesa, que hoje, falou da cultura japonesa, aquele anime faz parte da cultura, ele é patrimônio nacional, assim, daqueles tombado. Tem 3 que eu acho que são os principais, eu acho que 2 deles a gente conhece e um não. O primeiro é Dragon Ball, claro, ele sedimentou o estilo Jump. O segundo é One Piece, que é em termos de anime, a propriedade intelectual uma das mais valiosas do Japão. E o terceiro é Sasai-san. Sasai-san. Sim, que é o anime mais antigo, mais longevo da história do Japão. Ele funciona, um paralelo interessante, ele funciona como um Simpsons. Ele não tem o mesmo estilo, claro. Sim. Mas é aquela coisa, né? Tipo, é o cotidiano de uma família japonesa. E é extremamente longevo e como ele é bastante episódico, ele acaba podendo ser eterno no final das contas. Realmente, que nem os Simpsons. É aquela coisa, cada episódio é um drama social focado. Ele é mais comédia, ele é mais. Ele pega mais essa coisa crítico, assim. Ele é mais comédia, ele lembra muito aquele filme do Takahata, Meus Vizinhos os Yamada. Não sei se vocês viram, mas vejam, é muito bom. Aquele mesmo estilo de desenho, bem simples. Bem mundano, assim. Bem mundano, e uma coisa meio sketch, sabe? Sketch de um dia a dia de uma família disfuncional. Interessante, cara. Depois até... Foda que já tem muita coisa, né? Muito episódio, mas quem sabe um dia depois até dar uma olhada por questões de curiosidade. Veja 2, 3. Provavelmente tem mais de 10 mil episódios, sei lá. É muito antigo, muito antigo. E realmente, cara, tipo... Uma coisa também que eu pego, cara, Pokémon, velho. Pokémon tu não acha que seria um dos... Que eu não sei, pelo menos quando eu entro na internet, né? Que eu nunca fui no Japão, mas quando eu entro na internet, o que me aparece de metrô de Pikachu, outdoor de Bulbasauro, coisa de Pokémon. Então, é porque Pokémon ele tem essa importância, mas a propriedade intelectual Pokémon como jogo, né?
Pokémon Red e Blue, eles são muito importantes mais como jogo do que como animação. Realmente o anime é meio... Então, a animação ela acaba sendo bem secundária, apesar dela também ser bastante famosa. É uma propriedade intelectual absurda. Se não me engano, é a segunda mais valiosa do Japão, só perde pra Hello Kitty. Hello Kitty, cara, é verdade. Eu esqueci da Hello Kitty. Hello Kitty, ela era um anime? É um anime? É um desenho infantil? Então, ela é um mascote, né? O Japão tem essa coisa do mascote. Cidade de Tóquio tem mascote. Ela é um mascote. Provavelmente já teve anime, mas eu não sei dizer se a origem direta da Hello Kitty, não. Uhum. Estão falando aqui que Evangelion também é outro marco da indústria, cara. Evangelion é sem dúvida um marco da indústria japonesa. Eu como não sou muito, eu sou um pouco perdidão, eu já vi Evangelion 2 vezes, eu não peguei o fio da meada, mas se você quiser fazer um favor aí pra, né, Evangelion, a música clássica do Evangelion, acho que até quem nunca assistiu anime já ouviu pelo menos alguma vez na internet, de algum jeito. Se tu puder dar um fiozinho da meada, cara, explicar o impacto do Evangelion, tipo, saberia... Explicar o impacto de Evangelion, porque ele é tão importante, porque essa obra é tão aclamada, de tão poucos episódios, tem uma crítica ali, cara, que eu não peguei. Eu sou meio tapado nesse ponto, eu não peguei a crítica de Evangelion, não peguei a ideia. Evangelion é interessante por várias coisas, e eu não vou conseguir resumir todas elas aqui, mas como toda obra importante dentro de uma indústria, é uma obra seminal, uma obra que inicia alguma coisa. E Evangelion, ele iniciou certos tropes, digamos assim. Que a gente conhece como... Claro que no Evangelion não foi o primeiro, esse tipo de personagem existia, mas a Asuka é uma tsundere base, né? A tsundere o interesse amoroso, bravinho e, enfim, inconveniente, e de personalidade forte, enfim. É uma trope de personagem que foi fundada em Evangelion. Evangelion, ele inovou também narrativa visual, então tipo, os enquadramentos de Evangelion, o uso da música. Mas o que é importante mesmo em Evangelion são suas temáticas. Além de toda a coragem que tiveram em explorar misturar uma narrativa japonesa com uma imagem ocidental, né? Porque Evangelion tem toda essa questão, uma imagem do cristianismo, né? O que é o cristianismo? Eles pegam toda a mitologia envolta dentro dos cristianismos do mundo e acabam criando esse certo imaginário, mas também como isso se relaciona com seus personagens. Quem são os personagens de Evangelion? Sempre me pareceu que os personagens de Evangelion são uma réplica, uma forma de descrever o próprio público japonês. Principalmente no filme, né? Principalmente no filme, o Shinji, ele é muito... As violências que o Shinji comete contra a Asuka, enfim. Ou o fato de ao final, o diretor escolher colocar as ameaças que ele sofreu por conta do fim da série dentro da sua própria obra, mostra que o que ele está querendo mostrar ali é que o público que ele tem, o público que ele criou, é meio doentio. O público foi afetado, né? O público sofreu essa pressão, essa agressão psicológica junto com o Shinji, meio que... É isso. Sim. O público, na verdade, o que eu quero dizer é que ele está dizendo que o público, ele não é só vítima. O público também é agressor. O público é vítima e agressor. Então, assim, complexidade narrativa, complexidade temática, uso dessas imagens. E eu acho que eu não tô nem arranhando a superfície. Pra você ter uma ideia. Então, certo, mas já dá pra dar uma base. A galera que tá ouvindo aí o podcast, que ainda não assistiu Evangelion, eu peço até que vocês assistem depois aí o Evangelion. Neo Genesis Evangelion, né? Isso, Neon Genesis Evangelion. Assista ele primeiro, depois vá pro filme The End of Evangelion, que é basicamente, eu considero uma continuação ou uma visão paralela. Aí, se vocês quiserem, não é necessário, mas vão atrás também dos filmes que estão saindo agora.
You Cannot Redo, enfim, esses filmes que estão sendo feitos estão sendo refeitos, né? O último ainda não saiu, mas... Maravilha. E, cara, Neon Genesis Evangelion, por mais que seja um impacto... Falaram aí que teve um impacto muito forte no Japão, também teve um impacto muito forte no Brasil. E aí a gente entra também na questão assim, cara, no Brasil, quais são os animes que meio que marcaram as gerações? Porque eu acho que tudo veio da TV Globo, né? Tipo, o que passou aqui que moldou os jovens, né? Eu tendo a dizer que não, porque antes disso teve a Manchete. A Manchete, ele introduziu muita coisa. A Globo, ela pode ter criado... Ela pode ter introduzido várias coisas também, mas a Manchete eu creio que foi a primeira. E nominalmente, um anime que basicamente produziu essa nossa geração de otaku brasileiro, eu creio que tenha sido o Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros do Zodíaco passava na Manchete, passou na Globo, foi pra Band, passou na SBT. Eu acho que foi um dos que mais passou em redes, assim, pelo menos, né? Eu tô dizendo isso da perspectiva de alguém de 93, né? Sim, mas é essa época mesmo, anos 90. Tinha alguma coisa, anos 80, sim, mas eu acho que a explosão foi aí. Eu acho que Dragon Ball Z, né? Eu acho que é uma coisa que... Eu particularmente adoro Dragon Ball Z por causa da sensação nostálgica, mas como anime hoje, como quem assiste anime, eu acho Dragon Ball Z um anime ruim, na verdade. Não passa na regra dos 15 anos de jeito nenhum. Exatamente. Ele não passa. Dragon Ball Z tem isso. Mas eu acho que o que popularizou no mundo inteiro pra essa nossa leva moderna de anime foi, infelizmente, Shingeki no Kyojin. Shingeki no Kyojin foi o que... Olha, depois de 2014 pra 2016, essa explosão moderna, essa explosão tipo, atual que teve na mídia de anime, você vê tipo, o surgimento de um monte de youtuber de anime, o crescimento exponencial deles, enfim, o Ocidente ter... A própria criação do Crunchyroll, né, ou a explosão do Crunchyroll, que é um serviço de streaming de animes. Pra quem não sabe, é o Netflix de anime, resumindo, é o Prime Video de animes. Basicamente, o Netflix e o Prime Video de animes. Tem bastante a ver com o sucesso de Shingeki no Kyojin, que na minha opinião, é uma obra fraca. Mas ela introduziu bastante coisa. Eu acho que muito por conta da estética, né? Uma estética bastante europeia, germanófila. Eu acho que, pior que agora que tu falou, eu parei pra pensar e realmente, cara... muito conhecido meu que não assistia anime, tipo, não tinha o hábito de assistir anime, sabe? Ele começou a ver anime, ou voltou a ver anime, tipo, porque muita gente parou na infância, assim, eu vi na Globo, parei de ver porque era coisa de criança, sabe? De desenho. E com o Shingeki no Kyojin, não sei pronunciar, com Attack on Titan, voltou a ver, cara, eu vi falar, pô, tu que vê anime, cara, deixa eu te recomendar um anime legal, sabe? Sim. Sim. E eu acho que depois disso veio o boom de Naruto, né? Tipo, porque Naruto tinha caído em esquecimento e já tinha sido finalizado fazia tempo, mas eu acho que nesses últimos 3 anos, do nada, surgiu uma nova leva de naruteiros aí. A nova leva de naruteiro. Existia muito naruteiro do SBT, né? Aquela época em que Naruto clássico existia ali no SBT, agora tem a nova leva de naruteiro. Mas é engraçado, nessas coisas que são meio questionáveis, elas acabam ganhando fama em cima de outras, o que é um pouco triste. Eu acho um pouco triste. Eu acho que Shingeki no Kyojin é uma obra muito pra baixo. O Shingeki no Kyojin, tipo, como eu falei, cara, eu gostava só pra ver eu gostava só pra ver os titãs sendo atacados, tá ligado? Só pra ver os bichos lutando. E depois que começou a sair um pouco do titã, entrou numas paradas mais políticas, eu achei, até interessante. Mas depois começou a ter uns furos de roteiro, na minha cabeça, pelo menos assim, tipo, muita informação se perdeu e a obra foi meio que deixada de lado, assim, sabe? Tipo, cara, o cara pirou na batatinha e foi levada. Tem muita coisa melhor pra ver.
Sim, tem várias. É uma obra que se sustenta muito num mistério, e quando o mistério acaba, você fica meio meh. Aí depois... verdade, foi mais ou menos isso, né? Revelaram o negócio dos titãs e tu tá aí agora. É isso, e é isso, tipo, não é um mistério que vale a pena. O negócio é o ataque dos titãs, não a intriga política. Ainda que seja, a intriga política pra funcionar, ela precisa ser bem feita. Uhum. E Shingeki Kyojin não faz isso bem. Eles têm até uma dificuldade enorme com paralelos históricos, né? O cara escolhe para criar uma narrativa de nossa, olha aqui, a história ela tem... não existe só vilões e mocinhos, as histórias têm dois lados. Ele usa a história do nazismo pra fazer Pra isso. justificar, fazer aquele balanço, né? O que é meio... Opa, não, peraí. Então, eu acho que nessa história tinha sim um vilão e um mocinho. Exatamente, tipo, porra. Mas olhando pelos dois lados aí, tem gente que só. Ó, tem aqui o Eduardo Boy falou, cara, ele só parou de ver animes porque a Fátima Bernardes acabou com a TV Globinho. Ela sim é a vilã da história. A verdadeira vilã brasileira dos animes foi a Fátima Bernardes que tirou a TV Globinho. Realmente foi uma perda. Olha, eu acho que então foi uma grande perda o casamento dela com William Bonner, né? Porque ela só saiu pra fazer o programa dela por conta da separação, né? Então, assim, colocar a culpa no casamento deles, vão colocar a culpa no William Bonner também, olha só. Tem que dividir a culpa aí, né? Dividir a culpa não pode ser só dela. Cara, é muito engraçado que hoje no mundo realmente tem muita coisa de anime que tá saindo. Eu acho legal que, assim, tipo, eu lembro em meados de 2005, 2009, que os otakus, né, vamos botar assim... Primeiro que eu não sei nem a definição de otaku. O que é a definição de um otaku, Silvano? Então, otaku no Japão significa fanático. Piorou a situação assim, aqui, hein? É pejorativo, altamente pejorativo. Uhum. Se você é um otaku, você é um hikikomori. Hikikomori é aquela galera que não sai de casa, sabe? Entendi. Fica só em casa, não tem relação social nenhuma. Você pode até dizer, eu sou um hikikomori. Não, você não é, você tem amigos, provavelmente. O hikikomori japonês é o cara que casa com o Tamagotchi. Que casa com a almofada 2D lá. Exato, que casa com a Darumaka, né? Não, o otaku lá é um sentido totalmente pejorativo. Uhum. Agora, no Brasil virou outra coisa, né? No Ocidente como um todo, né? Virou a pessoa que tem... Assiste anime. Uma certa... que assiste anime, tem uma certa fixação por cultura japonesa no geral. Uhum. Aí acabou fazendo isso. As palavras, elas podem ter múltiplos significados, elas não precisam ter um só. Quando muda a língua, na verdade, em alguns países, alguma coisa que é ofensa, às vezes vira outras coisas. No Brasil... A gente pega muita palavra até em inglês e usa palavras que são pejorativas lá fora e usa como brincadeira aqui dentro. Então, tipo, eu acredito que com o otaku não é muito diferente. Vira só, o cara é fã de anime, o cara gosta de bonequinhas 2D. Mas isso entra um pouco na questão... até aquela linha de raciocínio que eu tava puxando, te perguntar o que era otaku. O surgimento de mais otakus com mais normalidade, na verdade. Antigamente, eu lembro, 2005 até 2009 ali, o cara que era considerado otaku aqui no Brasil, pelo menos o adolescente ali, ele sofria bullying. O cara sofria bullying, o cara era... Eu vou botar no mesmo parâmetro, assim, tipo, com o emo. O emo também sofria bullying na época, e os otakus também sofriam, até porque muito emo era otaku, muito otaku era emo, né? E hoje, tipo, depois de seus 10 anos aí se passaram, 15 anos passaram, e eu vejo a molecada falando, porque eu era emo, porque eu sou emo hoje. Sou otaku, a galera de boa, tipo, acabou o bullying, e surge cada vez mais gente assistindo anime, e o que também tá modernizando muito nos jogos, né? Muitas adaptações de anime pra jogo, que nem o que a gente tá jogando aqui no Beat Papo, que é o Genshin Impact, né? Cara, estética totalmente de anime, né? Estética totalmente anime, totalmente aqueles personagens com os poderzinhos. Então, tipo, eu vejo que surgiu muito mais gente. A galera tá muito mais de boa. Tipo, a cultura tá muito mais espalhada agora pela internet. Hoje em dia as pessoas são de várias tribos, digamos assim, né? Então, tipo, sempre tem um anime pra alguém que pode assistir, assim. Por mais que a pessoa não seja fã, tu vai achar teu gênero, tu vai achar alguma coisa legal pra assistir. Sim, você vai achar seu gênero. Eu acho que essa coisa do anime ficar mais pop é até mais interessante, porque o mercado aumenta, a gente tem uma maior qualidade de produção, enfim.
Com mais demanda, mais crítica, com mais crítica, produto melhor, né? Sim, Isso é, exato. Isso é muito bom. Falando em crítica, né, o que eu mais escutava também, o que até eu hoje, mas daí eu usou, né, também dentro de grupos que já sabem que é uma zoeira, mas é a crítica da questão do... Dentro do anime a gente tem várias problemáticas, cara. Eu acho que você, como até entendedor aí mais do assunto, antes que a galera já venha aí no chat e falar, porque tem as loli, porque tem... Você quer fazer aí uma palhinha, fazer aquela problematização, dizer, gente, é isso que... Alguns problemas que a gente encontra. Então, a arte, ela não surge no vácuo, né? É aquela coisa que a gente fala. Quando chega alguém e fala, não põe a política no meu One Piece. Meu amigo, toda arte é política. Para começo de conversa. Toda arte, ela surge com um teor político, porque a arte, ela é... Por mais que tenha muita gente que discorde, tipo, o que é arte? Será que isso é arte? Todo mundo pode concordar que arte é produção humana. Só um adendo também, a gente fez o Beat Papo sobre arte aqui, e a gente fez a conclusão de que arte é a forma de expressão e comunicação humana, né? Então, tipo... Exato, olha só. Tu não tem como tu fazer uma arte sem se expressar, e tu vai se expressar o quê? Dentro do seu meio político, dentro da sua sociedade, dentro do teu grupo que você é inserido, né? Mas continue. Sim. A arte ela não surge do vácuo. Então, assim, quando uma sociedade tem problemas, quando uma sociedade tem questões, como a sociedade japonesa, e o cidadão japonês ele tem essas questões, ele vai transmitir pra sua obra. Sabe? Sem muito alarde, sem muita diferença nesse tipo de coisa. Então, assim, o japonês ele transmite os problemas da sociedade japonesa dentro da sua obra. Então, são vários, como você próprio citou, o loli. Loli é um problema, a sexualização de crianças, né, basicamente. Extremamente problemático, acaba causando até um certo desconforto e acaba causando certas decisões políticas. Em 2014, já trazendo, pessoal, tem um podcast lá de 5 minutinhos no Midiático que eu fiz. É o primeiro, Pernóstico, que eu faço aqueles episódiozinhos de 8 minutos, episódios de até meia hora no máximo. Que eu tava falando sobre loli no Japão, né? Teve até uma mudança de uma lei recentemente no país sobre pornografia infantil. E essa lei excluiu a representação de pornografia infantil em anime e mangá, por conta de um lobby pesado das empresas que produzem esse tipo de material e dos consumidores desse tipo de material. Então, assim, existe um grupo grande o suficiente de consumidores de obra audiovisual representando pornografia infantil no Japão para você ter lobby. É muito grave, né? Então, assim, é um problema enorme. De onde isso surge? Enfim, surge de várias coisas. O japonês ele tem um problema enorme com a sua sexualidade. O brasileiro também tem. Mas o brasileiro tem um problema, eu acho que até inverso. Diametralmente inverso nesse caso. O japonês altamente contido, num país onde era muito comum casamento arranjado, ele não sabe se relacionar com as pessoas ao ponto de gerar um casamento. Então, o que gerar antes uma relação, era... né? Exato, gerar uma relação. O critério para uma relação antes era um acordo político entre duas famílias, agora é a quantidade de dinheiro que você tem e quão bom-sucedido você tem. Mas a gente sabe que na divisão social do trabalho precisam existir faxineiros, precisam existir pessoas que façam trabalhos que no final das contas são considerados menos nobres. O problema é que eles são considerados assim, né? O problema não é as pessoas terem esse trabalho, o problema é como esses trabalhos são considerados. E aí acontece que muitos japoneses não conseguem, né, ter relações. E acabam se focando muito em um sucesso profissional quase até bizarro. Vira um pouco a loucura, né? Porque o cara ele não consegue. Acho que até tem altas taxas de suicídios, que até números que não são contados no Japão, falam que tem coisa que não é omitida. Mas a pessoa se torna uma pessoa triste, uma pessoa sem comunicar com gente, o ser humano é um ser social. Sim. Né? E o cara acaba tendo. E até o próprio problema até da pornografia que a gente tem
na sociedade hoje, que é tipo o cara buscar uma coisa fictícia do que é a realidade da vida sexual, o cara acaba de buscar isso num anime e acaba dando de cara com esse tipo de coisa, né? Sim, e o medo de se relacionar, existe um medo enorme de se relacionar. O medo de se relacionar é ao mesmo tempo que uma busca bizonha por uma pureza baseada muito na virgindade. Então então como a indústria moderna ela tá adultizando as crianças, muitos japoneses acabam seguindo essa onda e acabam voltando seus olhos para pessoas cada vez mais jovens. Isso é um problema social enorme. E que não tem data de validade, não. Ele provavelmente não vai acabar muito cedo. É muito debate, muita coisa até ser feito mudança. Mas a gente sente que em alguns animes mais atuais tem saído algumas coisas mais... Já tem sofrido mudanças, né? Sim. Questões geracionais, né? As gerações, elas criam certas soluções para problemas antigos. As pessoas elas estão se conscientizando desses problemas. Elas estão fazendo críticas. O próprio Evangelion tem muita crítica a várias coisas, vários problemas sociais do Japão, o problema da solidão, ou o problema de não conseguir encarar um não. Por exemplo, tem uma cena emblemática. Evangelion é cheio de cenas emblemáticas, que é o Shinji, tipo, meio que sonhando e ele se negando a aceitar que a Hitsuko... Não, eu acho que não é a Hitsuko. Enfim, uma das personagens, ela tem relações sexuais e ela é uma adulta. E ele se nega a aceitar. Sabe? Ele se nega a aceitar porque ele tá dentro daquele universo maluco dele, do harém, do jovem, em que, tipo, altamente, que todas as mulheres têm que ter um alto grau de pureza, digamos assim. Até o paradoxo da masculinidade, que é, tipo, pra mim, pra você... Pra um homem transar com uma mulher tem que transar com um homem, né? E aí, tipo, o homem, ele tem que sair transando, mas mulher não pode. Tá, mas daí como é que a conta não fecha, né? A conta não fecha. E daí ele fica noiado com a liberdade sexual da personagem. É uma coisa... De uma personagem adulta. Sim, exato. Que eventualmente vai, não tem como, né? Então, é a vida dela. Tipo, ela não vai seguir a vida dela em torno dos desejos espúrios de um jovem de 14 anos. Sim, não, muito complicado, cara. Realmente os animes, eles têm muita... Até porque a nossa cultura aqui ocidental, a gente vê muito choque, né? Muitas divergências de ideias. Mas mesmo assim, também tem muitas coisas boas, cara, nos animes. Eles têm muitos pontos positivos de assistir anime. E eu acho que muitos deles, assim, até brincando agora, eu vou puxar o Naruto, sim. Mas... muito anime também te ensina a ter perseverança, a não desistir, valorizar seus laços e tudo mais. Isso eu tô puxando pro lado do shonen, né? Mas, tipo... Tem pontos positivos. Muita gente não é só crítica aqui. Sim, claro. Toda obra... A obra ela é fruto do seu tempo, mas também ela é fruto do seu autor, né? E o autor ele pode ser consciente dos problemas inerentes à obra e saber contorná-los. Problemas inerentes às suas próprias sociedades, saber contorná-los. Um dos autores mais emblemáticos nesse sentido é o Hayao Miyazaki, né? É um cara que, por exemplo, se nega a fazer uma coisa que muitos japoneses fazem, que é esquecer o legado deles da Segunda Guerra Mundial. Miyazaki, ele se nega, ele bate o pé, ele não quer deixar o japonês esquecer dessa tristeza. Ele faz questão de mostrar na cara, né? Exato. Ele faz questão de colocar, olha, gente, sabe, campo de concentração? A gente fez na Coreia, a gente fez na China. A gente tava lá. Que é o que hoje na Alemanha também fazem, né? E o que hoje, infelizmente, o Brasil faz com a ditadura militar. Então, o Brasil esconde, né? Ele se esconde atrás de uma anistia mal feita, né? Tipo, olha, fizemos anistia, viu? A gente pode esquecer tudo o que aconteceu. Claro que não, né? A gente não pode esquecer esse tipo de coisa. Parte da função
parte da função nossa como cidadão é tipo, evitar, inclusive, que se esqueça e a gente não esquece para que esse tipo de coisa nunca aconteça novamente. Passar adiante a sociedade, né? Tipo, isso. E acho que essa é a importância das obras, e a importância da arte, que a gente já falou também no Bate-Papo Arte. E isso tá totalmente anexo aqui nesse Bate-Papo sobre animes. A gente tá pegando uma outra cultura, mas não deixa de ser uma forma de arte, não deixa de ser uma forma de expressão, não deixa de ser uma forma de mostrar a história, ou até mudar a história, né? Moldar a sociedade pra gente evoluir. São coisas diferentes, são coisas que vão conversando. E até no próprio Midiático aqui, que é o podcast que o Silvano coordena, a gente fala muito, a gente entra muito mais a fundo, né? Esse é um pouco mais genérico esse podcast hoje, mas a gente entra muito mais a fundo em obras e a gente faz a gente faz a problematização, a gente faz as críticas, a gente faz o conceito da obra. O que é algo muito interessante. Silvano, você tem mais alguma coisa aí que você queira implementar aí? Você queira falar? Você acha importante? Senão eu vou puxar para as conversas com o pessoal aqui. Antes disso, só dar uma dicasinha para quem... a gente fez um podcast junto com o Matheus do All Blue sobre política em One Piece. Para quem gosta de One Piece e quer ouvir mais sobre todo o contexto político que o Oda colocou na sua obra, dá uma olhada lá. E é isso, eu acho que já consegue abrir aí. Seria... Maravilha. E digo de passagem, eu ouvi e tá muito bom. Eu acho que uma das coisas que mais me prendeu no One Piece é a política. Eu acho que é uma das coisas que me prendeu na obra. A obra é muito boa, divertida, mas depois que ela desenvolve a política no One Piece é maravilhosa. E, pô, show de bola. Gente, então eu vou abrir agora um espaço aí pra vocês fazerem perguntas. Eu vou ler aí o chat. Vamos ver o que vocês têm pra oferecer. Antes da gente finalizar o Bate-Papo. O Zibermurker perguntou se pode pedir análise de um jogo, só com um jogo de anime. 2, na real. Zibermurker, manda aí, cara. Zibermurker, manda aí, cara, o jogo. Se a gente souber qual jogo é e a gente conseguir falar, a gente fala. E tá aberto aí, cara. Tá aberto aí pra vocês, pessoal do que quiser falar, pessoal do chat. Code Vein. Você conhece esse jogo, Silvano? Code Vein. Não, cara, não conheço esse jogo. Já que eu não jogo muito jogo de anime também. Embora eu estou jogando o Genshin Impact, mas o Genshin Impact na verdade não é nem um jogo japonês, é um jogo chinês, né? Com a estética japonesa. O Japão é vendável, né? Com certeza. O Jefferson tinha feito uma pergunta a respeito de Digimon. Jefferson, pode repetir a pergunta que eu já perdi ela no chat? Achei aqui. Você acompanha Digimon, Silvano? Você acompanhou alguma coisa? Você já foi mais do Digimon? Eu vi. Eu já vi Digimon, vi o primeiro, vi o Tamers e vi o Digimon Frontier. E por incrível que pareça, o Frontier é o meu favorito. Ele fez uma pergunta pra Digimon Frontier. Qual temporada do anime Digimon... Mas onde que tá aqui? Peraí. Tá, ele tá fora de contexto aqui. Manda o nome do Discord, faz uma pergunta pra ele. Digimon Frontier. Foi qual temporada do anime Digimon? Tá, Digimon Frontier foi em qual temporada do anime Digimon? Eu acho que é a quinta. O Bruno tá dizendo que é o quarto. É o quarto Digimon. Quarto. É o quarto Digimon. Acho que o Bruno é mais esperado em Digimon. Show de bola, gente. Gente, eu vou dar pro finalizando aqui o Bate-Papo. Silvano, eu vou pedir aí pra você que dê aí um resumo aí, uma palhinha de... Pode ser aí, cara, 40 segundos, 1 minuto. Resumindo o que a gente falou aqui, o que você tem a dizer sobre anime, qual é a tua visão, algo simples, pra ser até a thumbnail aí do canal do YouTube. Perfeito. Olha, anime é um tipo de arte, como arte, ela é fruto do seu tempo e também traz mensagens muito interessantes, muito boas, ou não tão boas assim para nossa geração. E é sempre bom a gente ter uma visão crítica do que a gente está vendo, independente da mídia. Show de bola. É isso aí, gente. Muito obrigado a todo mundo que apareceu, todas as pessoas que acompanharam, as pessoas que estavam no chat. Eu finalizo então mais um Bate-Papo sobre animes com o Silvano. Acompanhem o canal do Silvano
de podcast, o Midiático. Eu vou compartilhar nesse vídeo, vou compartilhar no meu Twitter, vou compartilhar no meu Instagram, todos os links do Midiático, eu sempre compartilho. E eu quero agradecer a todo mundo que participou. E finalizamos então, né? Silvano, muito obrigado, de coração. Eu que agradeço. Perfeito. Muito bom a conversa. Valeu. E, gente, hoje não vai ter live de jogo, pois eu vou fazer minha mudança hoje às 6 horas. Então eu não vou dar continuidade. Geralmente acaba o Beat Papo, eu faço o jogo. Mas não vai rolar dessa vez, tá bom? Então um grande abraço a todos e eu finalizo a live por aqui.